O Danilo teve uma dúvida, né, com relação a essa expressão, e a gente vai hoje dar uma detalhada, né, em como a gente pode chegar nela, nessa expressão aí. Bom, então, para isso, para saber, né, o passo inicial e até o passo final, para chegar nessa expressão, a sugestão que eu dou é você já acompanhar a videoaula gravada desse segundo tópico, né, que é Fundamentos de Conversão Eletromecânica, que vai abordar circuitos magnéticos. Está lá carregado, né, já foi postado, quem não viu, ou quem viu só uma vez e não ficou muito claro, eu sugiro ver de novo, para que eu possa passar rapidamente. A gente fala um pouco dos ímãs, né, onde é que encontra os ímãs artificiais, que são feitos, né, com ligas metálicas. Tem uma característica também de eletroímã. Alguns de vocês, acredito que devem ter feito já esse experimento de eletroímã, e já viu também no terceiro ano, né, na disciplina de comandos, a parte dos contatores, né, é um exemplo, né, de um dispositivo desse tipo. Aí aqui a gente vem para algumas grandezas magnéticas. Eu não sei, pessoal, se eu já falei disso, vocês podem confirmar comigo se eu já falei disso em algum encontro síncrono, mas eu acredito que não, né? E na videoaula a gente não chegou a falar disso no encontro síncrono, não. Puderem confirmar no chat ou no microfone. Não, não encontro síncrono, não. Pronto, então. Pelo menos não lembro. Vamos passar rapidamente aqui. Eu acho que o que a gente falou no encontro síncrono foi da videoaula passada, do tópico 1, né, de Fundamentos do Eletromagnetismo. Então aqui Sim, vale sim. a pena vocês revisarem. Acho que tem nas anotações do momento presencial, as grandezas magnéticas. Então, dentre as grandezas magnéticas, né, vale a pena vocês terem em mente o fluxo magnético, tá? Aí tem essa relação aqui do fluxo magnético, que a gente pode já gravar. E se vocês quiserem pegar um bloquinho de notas de vocês também para ir anotando, eu recomendo, que ajuda aí no processo de aprendizagem, né? Você tem aí a expressão do fluxo magnético, que é basicamente representado pela densidade de campo magnético vezes a área. Tá? Outra grandeza interessante é a intensidade de campo magnético, H. Então, essa grandeza aqui está totalmente relacionada, né, com a força magnetomotriz. Se vocês olharem direitinho, a diferença dessas expressões é basicamente o arranjo. Você isolou aqui o H, né, e escreveu o H em função de NI sobre o comprimento, o L, né, o comprimento. Essa expressão, compara aqui, veja que é igual a esta. Bom, então, outras expressões interessantes para vocês terem anotadas, né, como reserva, das grandezas magnéticas. Aí a gente tem aqui a outra grandeza magnética, interessante, um parâmetro, na verdade, é a permeabilidade magnética. Ela nos dá um indicativo de quão rápido ou quão lento um material tem, né, capacidade de se magnetizar e se desmagnetizar. Então, naquela aplicação de eletroímã, né, quando a gente bota um material dentro de uma bobina cilíndrica, tem diferentes tipos de materiais. A gente vai falar aqui também rapidamente. E, basicamente, esse μ, essa variável μ aqui, ela caracteriza a capacidade de um material se magnetizar e desmagnetizar rapidamente. Aí tem uma constante, que é o μ no ar, a permeabilidade magnética do ar. É uma constante de parâmetro referencial, que é muito usada, né, quando a gente usa diferentes tipos de materiais. Aí, quando você usa diferentes tipos de materiais, você tem o μ, que é do material, esse μ aqui do material, e o μr é a permeabilidade relativa. Relativa com relação ao quê? Relativa com relação ao ar, certo? Então, esse μ é o parâmetro, né, da permeabilidade magnética do material que você vai usar. E o MR, ele é um indicativo bom porque tudo é referenciado com relação ao ar. Então, é um parâmetro de permeabilidade relativa, né, do material. Tá ok aí, pessoal? Tá aí? Ok. Dando continuidade, quais são os tipos de materiais magnéticos? O mais importante é o ferromagnético, o material ferromagnético que vocês encontram no núcleo dos transformadores, né? Então,
os materiais ferromagnéticos são os mais importantes e úteis para essa disciplina. Por quê? Porque ele tem uma alta capacidade de concentrar as linhas de campo ao redor daquela região que a gente quer magnetizar, né? Transformar um material que não tem características magnéticas, mas quando a gente alimenta ele com corrente elétrica, a gente traz características magnéticas naquela região. Aí um material para potencializar, deixar essas grandezas magnéticas mais fortes ali naquela região, são os materiais ferromagnéticos, certo? Então tá aqui, ó, destacado em verde, eles são facilmente e fortemente atraídos pelo campo, exemplo, ferro, cobalto, níquel, desculpe, e a permeabilidade relativa dele é estupidamente maior, aqui, ó, tá vendo? Então ele é muito maior do que a do ar. Aí, comparando isso com outros tipos de materiais, vocês têm os materiais diamagnéticos e paramagnéticos. Acredito que a gente fez, foi alguma atividade, explicou um pouco disso na época presencial. Sim, fez. Então, aí nessa tabela vocês têm os destaques, focando aí para os ferromagnéticos, que é o que vai ser encontrado no transformador, por exemplo, né, o próximo assunto do segundo bimestre que a gente for estudar. Transformadores, motores também, a parte do estator e a parte do rotor também encontramos, né, esses materiais ferromagnéticos. E aí vale uma coisa bem interessante para vocês, a analogia do circuito magnético com o circuito elétrico. É muito boa essa analogia, porque vocês também podem fazer analogias com circuito hidráulico. Aí não sei se quando vocês estudaram a parte da eletricidade, né, se o professor trouxe esse conceito aí para vocês de analogia de um circuito elétrico com um circuito hidráulico. A gente pode fazer uma analogia inicialmente do circuito elétrico com hidráulico e depois partir para circuito magnético com circuito elétrico. Então, se eu perguntasse a vocês, no circuito elétrico, comparando com o circuito hidráulico, quem seria equivalente à corrente elétrica? Vou botar aqui a opção do circuito hidráulico. Seria a vazão. A vazão, exatamente. O fluxo de água, né, passando, né? O circuito hidráulico. A corrente seria fluxo de água. Ou vazão. E a resistência? Seria a torneira abrindo. Exatamente. Aumentando ou diminuindo. Torneira de chuveiro, né, por exemplo, qualquer torneira aí, aumentando ou abrindo, você vai aumentar ou diminuir o fluxo de água, a vazão. Perfeito. E a força eletromotriz? Poderia ser uma bomba. Uma bomba, né? Qualquer coisa que desse aquela diferença de potencial, não é isso? Porque uma bateria, por exemplo, ela tem uma DDP associada, né? Uma diferença de potencial, né? Ali nos terminais, não é isso? Tem um potencial elétrico, né? Isso aqui dá a característica, né? De você ter uma bateria, né? Uma fonte de tensão. E quem seria o equivalente a isso seria uma bomba, né? Ou aquela caixa d'água ali em cima, que quando você habilita abre a torneira, pela gravidade, né, já dá aquela diferença de potencial, só que aí no contexto hidráulico, certo? Tá claro isso aí, pessoal, para vocês? Uma bomba ou a caixa d'água, né? Show de bola. Então, partindo desse princípio, já vi que vocês estão fera aí, circuito hidráulico, circuito elétrico. Agora vamos fazer o gancho com o circuito magnético. O circuito magnético seria como? Basicamente, eu vou apagar aqui para não ficar muito confuso. O circuito magnético é bem tranquilo, pessoal. É só vocês olharem do mesmo ponto de vista, né, de conceito. Veja o seguinte, fluxo de água é de deslocamento, né, da água no tempo. E o fluxo de carga, né, que seria fluxo de cargas elétricas, é corrente. E a diferença também das linhas de campo magnético, né, que não deixa de ser um fluxo de campo magnético, seria
o mais próximo de quem aqui no circuito elétrico? Essa variável φ aqui que caracteriza o fluxo magnético seria mais próximo ao quê? A corrente elétrica. A corrente elétrica. Então, fluxo magnético análogo à corrente elétrica, ou seja, é o caminho, ó. Perceba aqui nessa figura, é o caminho que ele está, essa figura aqui, né, que eu estou destacando dessa geometria aqui retangular, né, vazada de um transformador, é esse caminho aqui, ó, a linha de fluxo passando por aqui. Aí já fazendo um comentário com aquele material que a gente usa, né, que a gente comentou, que é o ferromagnético, quando eu uso esse material aqui em azul, ser do tipo ferromagnético, eu deixo as linhas de campo totalmente concentradas aqui, porque ele tem uma capacidade, quando é alimentado por corrente elétrica, né, esse material, ele se magnetiza muito fortemente. Então, as linhas de campo ficam concentradas aqui, com isso, o processo de conversão de energia é otimizado. Por quê? Porque as linhas de campo magnético não vão ter muitas linhas de campo magnético dispersas nessa região. Ou seja, se o material fosse fraco, né, esse material aqui não fosse ferromagnético, poderia ter linhas de campo magnético saindo dessa região, certo? Por exemplo, linhas de campo magnético aqui saindo dessa região. E aí não é interessante para a conversão de energia. Eu quero fazer o máximo de aproveitamento dessa energia magnética, certo? Bom, então, outro ponto, né, que vale a pena vocês fazerem analogia é com a resistência elétrica. Qual seria o equivalente à resistência elétrica? Aí é uma grandeza nova que vai surgir, essa daqui, ó. Esse tipo, um tipo de R aí bem diferente, né? É chamado de relutância magnética, certo? Então, relutância magnética está associada com o R. Quanto maior a relutância magnética, menor o meu fluxo, certo? Assim como na resistência, né? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Aí você pode fazer essas mesmas analogias para circuitos magnéticos. E a terceira variável que ficou faltando é a força magnetomotriz, que é semelhante à força eletromotriz. Então perceba o seguinte, pessoal. Aqui nessa figura abaixo, vocês têm uma analogia deste circuito. Desculpa. Deste circuito aqui, ó, como é que eu uso a representação, né, de um circuito magnético equivalente? Vocês podem olhar para esse circuito aqui. Então, aqui você vai ter a tensão comum equivalente à força magnetomotriz a corrente elétrica como equivalente ao fluxo e, aqui nesse ladinho aqui, a resistência como equivalente à relutância. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal, com relação a isso? Primeiro ponto para vocês considerarem seria isso aí. Professor, eu que cheguei um pouquinho atrasado, só quero tirar uma dúvida. A questão de fazer uma equivalência entre o circuito magnético e o elétrico é para eu poder interpretar melhor sobre as linhas de fluxo em um material? Exatamente. E você poder desprezar certas grandezas. A gente vai ver aí que pela capacidade do material ter uma permeabilidade muito alta, né? Aí, em determinadas regiões, a gente pode desprezar a influência, né, da força magnética naquele ponto, ela pode ser desprezada comparada com outros pontos da região do circuito magnético. Seria equivalente, Saulo, a você imaginar, eu tenho aqui um circuito com dois ramos, né? Um circuito elétrico com duas derivações, uma resistência R1 e uma resistência R2. Aí eu tenho que a resistência R1 ela é muito maior do que a resistência R2. Então a corrente elétrica vai precisar passar por qual resistência? Ela passa pela a mais baixa, exatamente. E é esse mesmo princípio que a gente usa para estudar e entender um pouco melhor o circuito magnético. Só que ao invés de usarmos resistência, nós usamos agora o conceito de uma grandeza chamada relutância magnética. E a corrente elétrica
é agora o nosso fluxo magnético. Certo? Então, meio que nesses materiais, vamos supor que seja ferromagnético, as linhas de campo elas podem ser influenciadas pelo formato do material, Exatamente, desse pela tipo de geometria. indutor? Exatamente. Aí tem uma pergunta que eu fiz na época presencial, eu posso antecipar para vocês, né? A gente pode também detalhar isso com mais exemplos e mais ilustrações no conteúdo do segundo bimestre, aqueles indutores e transformadores toroidais. Então, por que eu tenho um transformador toroidal e por que tem transformador retangular, né? Vocês veem aí em fonte de no-break, por exemplo, né? Aqueles indutores quadrados, né? Parecido com essa geometria aqui, quando você abre ele, você vê alguma coisa parecida com isso aqui, com esse núcleo, né? Então, a geometria do núcleo vai influenciar nessas linhas, no aproveitamento, né, dessas linhas e na força também, viu, Saulo? Na Se força não me engano, magnética, né? foi a última atividade que o senhor passou antes de acabar as aulas, era para pesquisar sobre isso. Exatamente. Sim. A gente Se não me engano, vai tocar nesse ponto, lá na frente. Mas quem quiser antecipar, já fica a dica aí, né? Já antecipei aqui um comentário. É muito interessante ter isso em mente. Ia falar mais alguma coisa, Saulo? não, só isso mesmo. Só para eu poder seguir o fluxo agora da aula. Beleza. Bom, então aí, quando for fazendo essas anotações, né, eu sugiro que vocês também tenham algum bloquinho de notas, alguma coisinha para ir anotando, porque ajuda a mente de vocês a irem acompanhando, né? Seguindo aqui, pessoal, a gente tem aqui o circuito magnético mais simples, mais mamão com açúcar possível. É esse daqui, né? O circuito magnético em que você tem uma geometria conforme essa figura aqui, e você pega alguns conjuntos de espiras, né, de bobinas, de fios, e enrola, né? Então, você vai enrolar aqui, esse conjunto aqui de espiras vai enrolar aqui nessa peça, que a gente vai dizer que é o nosso núcleo da estrutura magnética. Aí você percebe o seguinte, se você pegar outro conjunto de bobinas e botar aqui, vai ser um transformador, mas a gente vai tocar mais à frente nesse ponto, certo? Não vamos ficar por esse aqui. E se eu conseguir fazer com que alimente, né, esses terminais com corrente elétrica, ou seja, alimenta uma fonte aqui, uma fonte DC ou uma fonte CA, eu vou excitar esse circuito para drenar aqui um fluxo magnético. Da mesma forma como eu poderia drenar, estou drenando corrente elétrica, eu vou associar, né, já é um conceito do fundamento do eletromagnetismo, né, que aí a eletricidade gera magnetismo, aí você tem essa interação, esses dois fenômenos, aí, dois tipos de características da engenharia elétrica, e você vai ter aqui, então, um fluxo magnético circulando nesse núcleo, né, que a gente chama de núcleo. E aí vale a pena já introduzir alguns conceitos importantes para vocês, que é o fluxo concatenado. Então, o que seria o fluxo concatenado? Fluxo concatenado nada mais é quando eu pego N voltas, né, de um fio e sei que por aquele fio está passando um fluxo magnético. Aí eu chamo isso de fluxo concatenado. Então, seria basicamente esse conceito, né? Você tem, se fosse só uma volta, você tem que o fluxo concatenado é igual ao fluxo magnético, como a gente viu nos slides anteriores. Mas se eu fizer mais de uma volta, como alguns de vocês fizeram, eu acredito, no experimento do eletroímã, né? Que pegaram um parafuso, um prego e fizeram tantas voltas, né? Aí você tem ali um fluxo concatenado, ok? Então, N é o número de voltas que eu estou dando e o fluxo magnético, Φ, é a grandeza magnética associada a isso, né? Eu posso medir com um instrumento chamado gaussímetro, o fluxo magnético. Beleza? Então, fluxo concatenado é uma coisa, fluxo magnético é outra, né? Eles são iguais só se o N for igual a 1. Tranquilo? Alguma pergunta até aí? Isso é só uma dúvida. Esse fluxo concatenado, ele é como se fosse uma descrição importante para magnetismo semelhante à quantidade de movimento na mecânica? Tipo como se fosse uma grandeza que pode ser fundamental no cálculo? Ou ele é só uma simplificação para poder utilizar nos cálculos? O fluxo concatenado ele é importante quando a gente for falar de indutância. Um indutor, né, que tem várias bobinas ali. Aí a gente vai ver que tem uma relação linear. Eles variam proporcionalmente. Fluxo concatenado com a corrente, e aí essa constante é o que a gente chama de indutância. Que eu acho que vocês já estudaram, né? Indutância
em outro tipo de camada, né, de ensino de conhecimento na eletricidade, né, eletricidade básica. Vamos estudar aí circuitos em corrente alternada. Hoje estou estudando, não sei qual o conceito aí que vocês estão vendo. Ele estuda indutores, né? Indutor, capacitor, eu acho que vocês estudaram já isso aí previamente. Mas a gente vai falar com um ponto de vista mais aplicado para máquinas aqui. Mas voltando à pergunta do Saulo, seria basicamente importante, né? Esse fluxo concatenado, ele não é só para simplificar, ele é muito útil para a gente poder entender fisicamente melhor a relação da indutância. Certo? Então, passando aqui, pessoal, nesse outro, na coluna da direita, né, do slide, aqui, perceba o seguinte. Nós temos aqui mais 3 parâmetros, né, interessantes. Alguns já foram explicados anteriormente, mas aí a gente vai explicar de uma outra forma também. Força magnetomotriz, nesse circuito simples, seria basicamente igual ao quê? A força magnetomotriz, vocês já sabem lá que tem uma relação com a lei de Ampère, em que a força magnetomotriz associada a um circuito magnético, ela vai ser igual a N, onde N é o número de voltas, vezes I, onde I é a intensidade da corrente elétrica, a amplitude dessa corrente, que é igual também, aí, com um gancho aqui pela lei de Ampère, a intensidade de campo magnético e o comprimento médio que as linhas de fluxo estão entrelaçadas nessa região, certo? Onde é que está o LC? O LC está aqui, né, descrito como o comprimento médio dessa geometria dessa peça. O HC é basicamente a intensidade de campo magnético e a intensidade da corrente, e N é o número de voltas, beleza? Isso aí é uma relação que vale a pena vocês terem guardado aí. Vai ser muito útil para a gente explicar, né, aquela dúvida do Danilo. E a segunda grandeza interessante aqui a destacar é a relutância magnética. Assim, pessoal, como na resistência, tem também uma resistência magnética, só que a gente chama ela de relutância magnética, certo? Então, o mesmo conceito de uma resistência elétrica, a gente pode trazer analogia para a relutância magnética. Ela tem uma fórmula, assim como vocês têm lá a fórmula da resistência da segunda lei de Ohm, né? Quando leva em consideração o comprimento do fio, né? A área do fio, a área da seção da bitola do fio, né? Aí vocês têm lá a fórmula da resistência elétrica. Aí vocês podem também fazer uma analogia daquela fórmula com a relutância magnética. Então perceba que vai ser bem parecido a expressão, né? Essa aqui é a expressão, onde lá no estudo da eletricidade, na elétrica, né? Tem aquele parâmetro lá que eu acho que é o sigma, né? Que é a resistividade do material, né? Isso tem a segunda lei de... Acho que é um parâmetro desse aqui. O Rho, né? Exatamente. Obrigado pela correção. O Rho, que é a resistividade do material. Então, é como se a gente tivesse o Rho linkado com esse análogo, né? A esse Mi, tá? Então, vale a pena vocês fazerem esse exercíciozinho, né? Pegar lá as anotações da disciplina que vocês tiveram, de eletricidade segunda lei de Ohm, comparar a fórmula da resistência naquele contexto com essa fórmula aqui da relutância magnética. Vocês vão perceber que elas são bem parecidas, bem análogas. Tá? E aí a outra relação é da indutância, aí é muito importante isso aqui, que é a indutância agora ela surge como uma característica linear. Então perceba o seguinte, o que, é que quer dizer isso, né? Se eu aumentar o fluxo concatenado, a corrente também aumenta para manter a indutância constante na região linear. Né? Se o fluxo concatenado diminui, a corrente também vai diminuir. Beleza? Então, se a gente fosse fazer um gráfico do comportamento de uma indutância, esse gráfico seria dessa forma aqui, né? Deixa eu apresentar aqui melhor para vocês. Não sei se dá para ver direitinho aí, mas vamos tentar aqui. Seria uma coisa linear desse tipo aqui, né?
relacionando, né? O fluxo concatenado e a corrente. E a inclinação seria igual ao quê? A indutância. Perceba que é bem semelhante ao gráfico de uma curva de um resistor, né? Um resistor, né, é uma coisa linear também, né? Isso? Vocês viram lá? Né, na fórmula Primeira lei. a fórmula da primeira lei de Ohm, né? Que R é igual a V sobre I, não é isso? Então você tem aqui Uhum. V e I. Aí você pode fazer uma analogia também. Veja que como é interessante, né? Muitas coisas a gente pode ir fazendo analogia porque vai facilitar o nosso entendimento. Só que aqui na indutância, você tem aí esse comportamento linear, né? Fluxo concatenado por corrente. Aí você pode reescrever isso aqui, pode escrever aí nas suas anotações, que o fluxo concatenado é igual a L vezes I. Pode guardar aí essa expressão. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso aí? Até agora? Professor, eu posso entender a indutância como a facilidade que o fluxo magnético pode percorrer, não, a facilidade que pode gerar um fluxo magnético, um indutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, tipo devido à relação do fluxo concatenado, que é relacionado ao fluxo magnético, e a corrente. Tipo, uma analogia com a resistência, que ele mede a proporção entre a tensão e a corrente que é gerada pela tensão. Seria uma Você equivalência a isso? pode repetir, Saulo? Acho que cortou no começo aí agora. Tipo, eu poderia entender a indutância como a facilidade que um indutor tem de gerar um fluxo magnético quando percorrido por uma corrente elétrica, devido à relação fluxo Sim, concatenado sim. pelo Sim, corrente. sim. Exatamente. É bem isso aí mesmo. A ideia, né, quando a gente compara o conceito de indutância nesse regime de operação com resistência, é bem nessas características mesmo aí. Aí, Certo. pessoal, passando aqui, a gente tem um outro tipo de circuito magnético, devido a essas questões de a gente estar se adaptando remotamente, né? Aí seria o segundo tipo de circuito magnético que a gente pode considerar, que é um circuito magnético com entreferro. Entreferro também é chamado de gap, em alguns textos, né, alguns livros, eles chamam também de gap, do inglês. É tipo essa regiãozinha aqui, ó. Se vocês puderem observar, essa regiãozinha aqui que eu estou destacando, é o entreferro. Beleza? Aí qual é a permeabilidade nesse espaço aí, nessa região? Do ar. O ar, exatamente. Aí perceba que, pela fórmula que a gente falou aqui anteriormente, da relutância, vai ter uma relutância, ou seja, equivalentemente uma resistência magnética em uma região, né, que vai ter um Mi associado a isso, e vai ter um comprimento, vai ter uma área, e vai ter também um outro tipo de relutância ou resistência magnética nesse ponto aqui, ó, que a gente está destacando. Certo? Com isso já dá para ter uma noçãozinha, né, como é que seria o seu circuito magnético, né? Isso vocês já acho que já devem estar aí martelando na mente de vocês, que vai ter um circuito magnético aí com duas relutâncias, né? Já que tem dois materiais, dois MIs, né? Duas permeabilidade magnética. Um material é o ar e o outro é o ferromagnético, né? Considerando aí, vocês teriam duas relutâncias. Então você tem a relutância no núcleo, né? O núcleo é essa peça aqui que a gente chamou, né? E a relutância no entreferro, que é só nessa regiãozinha aqui, certo? Então, perceba que interessante, né? Eu posso escrever esse circuito matematicamente, né, com aquelas expressões que a gente puxou nos slides anteriores. Essa expressão aqui, por exemplo, né, da força magnetomotriz. Então, voltando para cá, eu posso escrever aqui, ó, força magnetomotriz, ela vai ser igual ao fluxo. O fluxo aqui é o mesmo, né? Se você imaginar como fosse a corrente elétrica. O fluxo magnético que circula aqui é o mesmo, certo? Nessas regiões, ele não muda. Agora, o que vai mudar, o que é que vai ter momentos diferentes, é de relutância magnética. Nessa região aqui, em cinza, você vai ter a relutância magnética do núcleo, né, que é um material ferromagnético, a gente já antecipou, por ser material ferromagnético. O Mi dele é muito, mas muito maior do que o Mi do ar, certo? Aí essa relutância magnética a gente vai chamar de RC, aqui, ó, tá vendo aqui?
relutância magnética do núcleo, e vai ter a relutância magnética do entreferro. É usado esse símbolo, essa anotação aqui com G, né, de gap, né, aqui do inglês, né, do gap. Esse Gzinho aqui é por conta disso. E o C, né, é do núcleo em inglês, né, que aí eu não sei, acho que o Wilson, ou o pessoal aí do inglês aí, arrochado, pode fazer analogia, né, como é que seria núcleo em inglês. Aí vale essa reflexão. Veja que tudo se conecta, né? Os conhecimentos aí, disciplina de inglês, parte de eletricidade, né? Física. É interessante quando você começa a conectar esses conceitos. Fica interessante. Então, vamos fazer uma consideração aqui, uma reflexão. Se eu olhar, pessoal, para essa expressão, agora aqui, eu vou dar um zoom, eu vou olhar para essa expressão. E eu vou querer analisar agora a relutância na camada da fórmula, né? Vou substituir a fórmula. Perceba que eu substituí a fórmula da relutância magnética pelas seus parâmetros, né? De μ, comprimento e área. Então, digam para mim aí, qual seria a maior relutância? Uma vez que o μ, eu sei o seguinte, né? Eu sei que o μ desse material ferromagnético ele é muito, mas muito maior do que o μ0, que é a permeabilidade magnética do ar. Então, quem seria maior? RC ou RG? RG. Haja vista que o Mi, né? O Mi, esse Mi aqui, ele é muito maior. Posso colocar uma seta aqui maior, muito maior do que o Mi0. Então, alguém falou aí RG, todo mundo concorda? Concordo. Sim. Depende também do tamanho G, mas eu acho que como o Mi é muito maior, ele vai compensar essa diferença. Exatamente. Imagina aqui que esse Mi, ele é da ordem de 100 mil. Esse aqui é da ordem de 1, né? Então, você vê aí que vai ficar irrisório, né? Quando você passar esse denominador aí na fórmula. Beleza? Então, com isso, pessoal, é uma coisa interessante que a sua relutância magnética, né, a gente pode reescrever o circuito dessa forma aqui, tá? E já antecipando, né, o Saulo não falou aí que o RG ele vai ser muito maior do que o RC, tá? Então, a nível de conceito, né, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho uma parcela mais significativa, por isso que está aqui destacado, né, do RG. Então, a minha força magnética, o fluxo, né, ele pode ser aí aproximado um φ sobre um RG, uma vez que o RG é muito maior do que o RC, certo? Tá ok? Veja aqui o chat. Exatamente, o Orion acertou, né? Core, né? E aí, no caso, no inglês. Isso tava cochilando, eu acho. Vamos passando a bola para frente aqui. Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Esse aqui seria a analogia desse circuito diferente, né? O circuito com entreferro. Como é que se comporta um circuito com entreferro? Aí na leitura complementar tem outros tipos de circuitos, mas a gente não vai fugir muito desse contexto não, certo? Vocês podem, tem peças lá, né, de exemplos em que quando você faz o circuito magnético equivalente, os ramos, né, ficam em paralelo. Aí vale a pena imaginar aí como é que seria em paralelo? Seria botando aqui um braço aqui no meio, na geometria, seria colocando aqui um braço aqui no meio. Como é que seria isso, né? Aí vale a pena essa reflexão. Quem quiser olhar, tem na leitura complementar no livro texto, mas aí eu antecipo a vocês que a gente vai ficar mais por aqui, né? Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Até agora? Perfeito. Então, passando aqui adiante. Tem aqui uns exemplos, né, de dispositivos
interessantes que vocês podem imaginar aí. Contactores, né, já viram na disciplina de comandos. Transformadores, a gente vai ver. Motores, também já viram também no acionamento de comandos, né? Comando de motores, parte de motores. Relés, campainhas também, né? Então, exemplos disso aí. E os tipos de núcleo. É interessante aí já, como o Saulo falou, né? Esses tipos de núcleos diferentes, a geometria. Você tem núcleo EI, que é um dos mais usados. Aí vocês podem imaginar, quando você for desmontar, se tiver a oportunidade de desmontar um transformador, você vai ver que eles são várias lâminas, né? Várias chapinhas aqui, ó. Isso aqui são várias lâminas delgadas, né, de espessura muito fina, que elas são empilhadas e tem um motivo para isso, né? Alguém está lembrado quando a gente comentou? O motivo de ser Porque laminado? professor, se eu não me engano, é por causa que tem um efeito que ocorre natural, que o próprio material ele tenta compensar essa, esse, vamos dizer assim, esse magnetismo que foi induzido nele. Aí, para evitar esse efeito, vai fazendo um monte de chapas, porque assim o espaço que tem entre o ar vai conseguir meio que ignorar esse efeito, para melhorar a eficiência do indutor, do núcleo. É alguma coisa assim, se eu não me engano. Exatamente nessa linha aí, Saulo. A gente vai falar, quando falar de transformadores, vai falar de novo nisso aí, mas antecipando é para reduzir as correntes parasitas, né? Esse efeito que você comentou, né? Esse efeito a gente chama de correntes parasitas ou correntes de Foucault. São correntes que surgem nesse material magnético. Aqui tem umas correntes que surgem aqui, ficam circulando aqui. Aí se essa peça for sólida, se ela não for laminada, né? Se ela for tipo uma peça sólida completa, sem ser com várias chapinhas, se ela for uma estrutura sólida aí, ela vai ter essas correntes circulando aqui e aí o efeito vai ser mais danoso. Então o pessoal pensou, né, nessa forma de colocar laminado, porque essas correntes vão ficar circulando em cada lâmina, mas quando você empilha as lâminas, essas correntes elas são minimizadas, são atenuadas, então o efeito ele é drasticamente reduzido. É isso aí. Com relação ao núcleo, vale a pena destacar, né? O núcleo em formato EI e o núcleo toroidal aqui, ó. Estão vendo aqui? Núcleo toroidal. Aí tem uma característica importante que o núcleo toroidal ele confina melhor as linhas de indução de fluxo magnético. Então, o aproveitamento ele é melhor no núcleo toroidal. Qual a desvantagem? É a construção, né? A construção do núcleo toroidal, o processo de construção é mais caro, né? Oneroso. E com relação aos motores, existe também essa característica do núcleo laminado, certo? Tem aqui um exemplo, você vai ter lâminas tanto no núcleo magnético do estator, como está observando aqui, ó, tanto no núcleo magnético do estator, como também no núcleo magnético do rotor da máquina, como são as peças giratórias, né? A gente chama a parte que gira da máquina. Então aqui, ó, tem um exemplo de um rotor. E esse rotor, quando a gente vê em uma vista explodida, né, as peças separadas, podemos ver aqui que isso aqui também são chapas, certo? Todas empilhadas. Da mesma forma como foi comentado aqui para os transformadores. Beleza? Bom, pessoal, então, para fechar aqui, tem esses sugestões de exemplos, né, de fazer os experimentos. Eu vou transformar uma dessas três aí, ou duas, em TP, né, trabalho prático, para a gente poder aí, acumular para o segundo bimestre, beleza? Eu já vi que vocês fizeram, né, e acho que foi uma interação boa. Esse TP aí, o segundo, vai ser um pouco mais de juntar um experimento teórico com prático, a parte teórica, assim, de cálculo, né, com a prática, comparar os valores e depois aí quando a gente tiver momentos, oportunidade para talvez híbrida, né, o presencial, a gente poder comparar os resultados de cada um, né? Vocês vão guardar esses experimentozinhos para a gente depois, num momento mais oportuno, né, se aproximar, a gente resgatar isso aí, beleza? Ou então, para fechar, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para aquela expressão que foi o Danilo tá aí, não sei se ele tá aí.
Danilo tá aí? Não. Sim, pronto. Então, Danilo, aquela fórmula, né, que você teve a dúvida, e aqui, deixa eu voltar aqui, acho que foi essa fórmula aqui, né? Como eu chego nessa expressão L igual a N ao quadrado vezes μ vezes A sobre um L minúsculo, né, que é o comprimento. Como é que eu chego aí nessa fórmula para aproximação do cálculo da indutância, né, do indutor? Bom, agora vocês estão craque aí, a gente viu aí os conceitos de circuitos magnéticos. É basicamente um jogo de expressões, pessoal. Então, eu vou dar aqui uns passos, né? Aí eu sugiro que cada um tente ir enxergando as suas relações com suas anotações aí. Deixa eu ver aqui, né? As expressões mais elementares que a gente vai precisar são essas daqui, ó. Fluxo concatenado. A gente vai precisar partir desse princípio, né? Fluxo concatenado. Por quê? Porque eu sei que o fluxo concatenado ele relaciona a indutância. Então, se eu quero achar aquela fórmula da indutância, eu guardo essa expressão para ter um primeiro contato. E aí, a outra dica, né, é usar a força magnetomotriz, a fórmula da força magnetomotriz, certo? Então, são basicamente 3 fórmulas, pessoal. Eu vou escrever aqui para ver se fica melhor. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, fluxo concatenado. Aí o fluxo concatenado é lambda igual a quanto? Vocês digam aí para mim. Eu consigo relacionar o N, né, o número de espiras, Vezes o fluxo. vezes o fluxo. Que é igual também ao quê? Com relação já pegando um gancho com indutância. Aquela relação linear. Indutância vezes corrente. Indutância vezes corrente, perfeito. Isso, galera, é desenrolado demais. Né? Isso aqui é um primeiro caso, né? Você guarda essa expressão. A segunda é com relação à força magnetomotriz. Vou fazer aqui. Força magnetomotriz. FMM, né? Bom, a força magnetomotriz é igual a quem? Relutância vezes fluxo. Relutância vezes o fluxo. Mas aí, posso relacionar ela também de outra forma, né? Que é NI, NI, ou também igual a H, a lei de Ampère lá, né? H vezes L. Beleza? Então, como eu quero relacionar, né? Corrente, indutância, N, fluxo, eu não olho muito para a relutância. Certo? Posso depois desenvolver outra expressão, dependendo do tipo de questão, do enunciado, alguma coisa que ele me forneça relutância, né? Mas aí não é um momento. Aí eu vou observar mais para esse lado da equação. Então, vou escrever a força magnetomotriz considerando esses membros aqui da equação. Tá? Então, isso aqui vai ser a relação. Eu posso também guardar isso aqui, né? N igual a HL vezes L. Então, segundo ponto. E o terceiro seria, basicamente, escrever o fluxo. Fluxo é igual ao quê? Aqueles primeiros slides lá, das fórmulas de fluxo magnético, né? Era igual ao quê lá, o fluxo magnético? Que eu relaciono o fluxo magnético com área e com densidade de campo magnético. Densidade por área, né? Densidade vezes área. Densidade vezes área. B vezes A. Essa é a segunda relação. Aí perceba o seguinte, eu tenho H em um momento e tenho B em outro momento. Qual é a variável que eu relaciono H com B? Que a gente viu aí. H e B está relacionado com qual parâmetro? Permeabilidade magnética, né?
Então, o Mi, ele está na fórmula, né? Lá, cadê? Essa fórmula... Essa fórmula aqui, né? Tem um Mi, então eu tenho que considerar aqui uma coisa com o Mi. Beleza? Vou voltar para cá. Então, Mi é igual ao quê? A relação do B com H, né? Beleza? Essa seria a quarta relação. Tá dando certo para acompanhar aí, pessoal? Tá travando, não? Tá dando para acompanhar direitinho. Pronto, então é só jogar as expressões, que é o que vocês gostam aí, né? Dá para se deliciar agora, né? Com a brincadeirinha aqui. Então, se a gente isolar o L, né? Nessa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, isolar o L, eu vou chegar em quê? Eu vou chegar em N vezes fluxo sobre corrente, não é isso? Beleza? Deixa eu guardar aqui isso aqui. Mas quem é o fluxo? O fluxo está lá na expressão 3, né? Essa expressão aqui, ó. Fluxo é igual, o Saulo já falou aí pra gente, né? Densidade de campo vezes área. Tá? Mas aí na fórmula lá não tem nada de B, né? Não tem nada relacionado com B. Aí posso usar artifício do B com H. Então eu posso considerar aí que o B é igual a μ vezes o H. Certo? Aí eu já consigo chegar a um negócio aí, ó, substituindo, deixa eu chamar essa expressão aqui, substituindo 2 em 1, eu chego a fluxo magnético é igual a μ vezes H vezes A. Beleza? Posso guardar isso aqui. Só um detalhe aqui, né? Que isso aqui é o meu B. Então, vamos lá, continuando, né? E para fechar agora, a gente basicamente usa o artifício da expressão 2, essa aqui 2, né? É um H, como eu posso escrever o H? O H é quem, pessoal? Diga para mim. O H, olhando para essa expressão aqui, isolando o H, né? H, deixa eu pegar essa expressão aqui e jogar para cá, isolando o H. H é igual a N vezes isso, dividido por sobre L. L, né? Olha as coisas se desenhando, né? Então, se eu pegar agora aqui, eu tenho um fluxo que eu quero substituir, né? Tenho ele aqui, e eu posso até substituir o fluxo, escrever o fluxo em função de mi, e o H não tenho, né? Ou vou escrever o H separado aqui. O H vai ser igual a N I sobre L. Isso aqui é o H. Vezes quem? Vezes A. Né? Ok aí? Ok. Aí, o que Ok. é que eu posso fazer agora? Eu posso pegar o L, essa expressão inicial aqui, né? Vou chamar ela aqui de equação. Vamos lá. Vou chamar aqui de... Chamei 1, 2. Vou chamar ela aqui de 3. Essa aqui, 4. Então, vou pegar essa expressão 4 em 3. A gente chega em uma expressão, né? Que vai ser aqui. L é igual a N sobre I vezes o fluxo, né? Só que quem é o fluxo? É mi vezes N I sobre L vezes A. Certo? Não sei se dá para dar zoom aqui, não dá não.
Seria essa relação aqui, certo, pessoal? Aí dá para simplificar, né? Estão vendo aí? Eu não sei se vocês estão fazendo também na folhinha de vocês, mas vale a pena aí fazer isso. Então, ó, aqui tem I, aqui embaixo tem I, aqui em cima tem I. Eu vou cortar o I e aqui repete, né, o N e o N. Então, essa expressão, se eu subir para cá, ela vai ficar L igual N ao quadrado, né? N aqui, ó, vezes N ao quadrado vezes mi vezes A sobre L, né? Certo? Não sei se deu para acompanhar aí, mas é a expressão que a gente estava buscando, né? Que o Danilo lá estava com dúvida. N ao quadrado vezes mi vezes A sobre L. Beleza?